Meu nome é Bernardo Livramento e hoje a gente vai falar de emendas parlamentares. Emendas parlamentares são um mecanismo usado em muitos países, não é uma particularidade do Brasil. Inclusive, quando a gente estuda ciência política, tem uma literatura quase que exclusiva para tratar do que eles chamam de pork barrel, que é exatamente o termo em inglês que se usa para o que a gente entende como emenda parlamentar. Emenda parlamentar nada mais é do que, formalmente, uma emenda do Poder Legislativo ao orçamento que é enviado pelo Poder Executivo. Então pensa só, se você fosse presidente da República, chefe do Poder Executivo do Brasil, você enviaria ao Parlamento, ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo do Brasil, uma peça orçamentária, um projeto de orçamento. E lá, dentro de todo o rito que o Congresso Nacional tem que seguir, eles fariam emendas a esse orçamento, eles fariam contribuições, tanto os senadores quanto os deputados. É dentro dessa lógica que opera a emenda parlamentar. Agora, existe muita gente que faz confusão entre a emenda parlamentar e corrupção. A emenda parlamentar por si só, ela não é uma corrupção. Como eu já falei, é um mecanismo que outros países utilizam justamente para essa relação, que inclusive é financeira, entre executivo e legislativo. O que está por trás da lógica de você instituir a emenda parlamentar é de você atribuir aos deputados e aos senadores a possibilidade de indicar algumas obras, algumas coisas a serem feitas, algumas políticas públicas no orçamento, que eles conheçam a realidade dos seus estados, dos seus locais de votação e levem isso para o governo federal e falem para o presidente o seguinte: eu quero que esse valor seja colocado nessa obra, nessa escola, nesse hospital e por aí vai. Então, o que está por trás é justamente essa descentralização, que é confundida muitas vezes com corrupção e compra de votos. A compra de votos muitas vezes se confunde porque o presidente, fazendo essa execução dessas emendas, normalmente conta com mais simpatia dos deputados e dos senadores com as pautas que ele leva para o Legislativo, com as pautas que ele leva para o Congresso Nacional, justamente porque os deputados e senadores têm bastante interesse que as emendas parlamentares deles saiam do papel no tempo que eles querem. Não sei se você conseguiu captar, mas é um mecanismo, uma ferramenta de relacionamento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. É importante salientar que em Brasília, quando a gente fala emendas parlamentares, a gente está se referindo às emendas parlamentares de orçamento, que são essas que eu acabei de explicar. Mas, às vezes, para quem está de fora, emendas parlamentares pode ser algo mais geral. E realmente, formalmente, as emendas parlamentares elas podem ser outros tipos de emenda, como emenda a um projeto de lei, por exemplo. Você faz lá um projeto de lei e algum deputado, algum senador, dentro de novo desse rito que existe no Poder Legislativo, vai lá e apresenta uma emenda para alterar esse projeto. É outro tipo de emenda, tem o mesmo nome, mas nesse vídeo aqui a gente explicou justamente a parte de orçamento, que é a parte que gera muitas vezes esse desentendimento aí sobre corrupção, compra de votos, se é legítimo ou se não é, e por aí vai. Hoje você aprendeu um pouquinho mais sobre uma ferramenta que existe para azeitar a relação entre executivo e legislativo. É uma ferramenta política, é uma ferramenta legítima e é uma ferramenta que ainda conta com alguma falta de compreensão da sociedade por conta de alguns casos de malversação desses recursos. Se você gostou e quiser ficar ligado aí nos próximos vídeos, aperte o sininho e deixe seu like nesse vídeo aqui.